Olá pessoal, mais uma vez aqui. A aulinha de hoje é uma aula super importante, cai nos principais exames vestibulares, plano inclinado. Então, para ficar bem fácil para você, eu dividi a lousa aqui em duas partes. Plano inclinado sem atrito e plano inclinado com atrito. Então vamos começar pelo plano inclinado sem atrito, que é bem mais simples. Se eu coloco um objeto, um bloco, em uma rampa, em um plano inclinado sem atrito, esse bloco com certeza vai sofrer uma aceleração, ou seja, ele vai escorregar. Legal. Aí você vai lembrar comigo da segunda lei de Newton. Se existe uma aceleração, tem que ter uma causa, e essa causa é a força resultante, ou seja, quem provoca a aceleração é a força resultante. Daí, força resultante igual a massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton, hein? Legal, então volta aqui, ó. Se eu tenho uma aceleração, eu vou ter que ter uma força resultante. E eu pergunto para vocês, quem é a força resultante que provoca a aceleração nesse bloco? Você vai falar assim, ah, professor, a força resultante é a força peso. Dá uma olhadinha na força peso, ó. A força peso, ela está na vertical. A aceleração, ela está na direção do plano. E aí você não pode esquecer que a força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Ou seja, a força resultante e a aceleração tem sempre o mesmo sentido. Logo, eu não posso dizer que essa força-peso, ela é a força resultante que provoca essa aceleração, porque a força-peso está na vertical e a aceleração está nessa direção aqui do plano. Aí você vai me perguntar, mas quem é que provoca então essa aceleração? E eu vou te responder, quem provoca essa aceleração é um pedaço do peso, é uma componente do peso. Como assim, professor, um pedaço do peso? Olha para cá que você vai entender, ó. Eu vou dividir a força-peso, eu vou quebrar a força-peso em duas partes. Uma parte na direção do plano, que já está aqui, e a outra parte na direção normal, que é a direção perpendicular ao plano. Então vai ficar assim, ó, um pedacinho do peso vai ficar aqui e o outro pedaço vai ficar aqui. Ah, é muito fácil, é fácil mesmo, é só você quebrar o peso em duas partes. Um pedacinho fica aqui na direção do plano, que é a direção da aceleração, e o outro pedaço fica aqui na direção normal, na perpendicular ao plano. O legal é o seguinte, ó, que quando você quebra o peso em duas partes, uma parte é chamada de P seno e a outra de P cosseno. E aí você não vai mais esquecer, sabe por quê? Porque aquele pedaço que está descendo o plano, vai ser sempre o P seno. Que fácil. E o outro pedaço vai ser o P cosseno. Ah, professor, mas é sempre assim? Aquele que está descendo é sempre P seno? Sempre P seno. Tá? Então não tem como você errar na prova. Essa componente que está descendo é P seno, a outra componente é o P cosseno. E aí eu te pergunto mais uma vez, qual das duas componentes tem o mesmo sentido que a aceleração? P seno ou P cosseno? P seno, mesmo sentido que a aceleração. Mesmo sentido que a aceleração, essa componente será a força resultante que provoca essa aceleração. Então, se eu quiser usar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, quem vai fazer o papel da força resultante é a componente P seno, que está no mesmo sentido que a aceleração. Ah, que legal! E essa componente P seno é igual a massa vezes a aceleração. Combinado ou não? Vamos agora para o outro lado. Ó. Plano inclinado com atrito. Será que é muito difícil com atrito? É nada, é só você colocar lá a força de atrito e está tudo certo. O raciocínio é o mesmo. Ó. Se é plano inclinado, eu vou decompor a força peso. Eu vou jogar um pedaço dela na direção normal e o outro pedaço aqui na direção do movimento. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Ó. Dá uma olhadinha. Ó. Uma componente descendo o plano, a outra componente na direção normal. Se você ainda não esqueceu, aquela componente que está descendo é sempre P seno. Descendo, P seno. E a outra componente é P cosseno. Legal. E agora? Agora eu vou imaginar que esse corpo sofra uma aceleração.
para baixo. Se ele sofre uma aceleração para baixo, eu vou raciocinar da mesma forma. Eu tenho que ter uma força resultante para baixo, para usar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. E aí eu vou te perguntar, vestibulando, quem é que faz o papel da força resultante? Quem é que está no sentido da aceleração? Quais são as forças? Dá uma olhadinha para cá. Ó. No sentido da aceleração eu tenho P seno que está puxando o corpo para baixo. Só que resultante é soma. Então é aquela que puxa menos aquela que atrapalha. Quem é que está atrapalhando no sentido contrário? FAT. Força de atrito. Então a resultante será P seno menos FAT. Ah, que legal. Ó. P seno, que está puxando para baixo, menos FAT é igual a massa vezes a aceleração. É assim que você vai fazer no plano inclinado com atrito. Legal? Daqui a pouquinho eu volto com um exercício para ilustrar tudo isso aí que a gente falou. Obrigado. Voltei. Nós aqui de novo. É o seguinte, uma questão aí bem legal para ilustrar tudo aquilo que a gente falou agora sobre plano inclinado. Dá uma olhadinha, ó. O cara me dá esse plano com esse bloco aqui e fala que esse bloco está escorregando com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado em um local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele me dá o seno e o cosseno desse ângulo de abertura do plano, que é o ângulo θ, e ele pede para eu calcular o coeficiente de atrito dinâmico entre o plano e o bloco, entre as duas superfícies. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, ó, como a gente tinha combinado, né? Se é plano inclinado, eu vou ter que pegar a força-peso, que está sempre na vertical, de cima para baixo, e vou decompor essa força-peso em 2 pedaços. Um pedaço na direção normal, ou seja, na direção perpendicular ao plano, e o outro pedaço na direção do plano. Então são essas duas direções aí. Esse pedaço que vai ficar aqui, ó, descendo o plano, a gente já combinou, se está descendo é P seno. P seno. E o outro pedaço é o que a gente chama de P cosseno. P cosseno. Legal, então eu já fiz a decomposição do peso, agora eu vou observar quais são as outras forças que atuam sobre esse bloco. E eu vou perceber o seguinte, ó, que sobre esse bloco eu tenho também a força normal. Ah, professor, esqueci o que é normal. Então vamos lembrar, normal é reação ao contato com a superfície. Ó. Esse bloco empurra a superfície devolve essa força, terceira lei de Newton, e essa reação ao contato é o que a gente chama de normal. Além da normal e além do peso, eu tenho uma outra força ali que eu preciso representar. Se ele pedir o coeficiente de atrito, eu preciso calcular, eu preciso representar a força de atrito, que vai estar para cá. Ah, mas por que para cá? Porque o bloco está descendo e a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Então, se existe uma aceleração nesse sentido, a força de atrito ela está no sentido contrário ao movimento, que ela é sempre uma força do contra, né? Legal? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Então essa é a primeira parte para resolver a questão, é representar todas as forças que estão atuando e, é lógico, decompor a força-peso conforme a gente tinha combinado agora há pouco. A partir daí eu vou usar agora a segunda lei de Newton. Se está acontecendo uma aceleração, então eu posso usar que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem é que está fazendo o papel da força resultante? Vamos dar uma olhada. A força resultante, mais uma vez, ela está sempre no sentido da aceleração. Quem é que está puxando esse corpo no sentido da aceleração? P seno, P seno. Mas resultante é soma. Então é aquela que puxa menos aquela que atrapalha. Quem está atrapalhando? FAT. Então vai ficar P seno menos FAT. P seno
menos FAT é igual a massa vezes aceleração. Legal. Vou repetir isso aqui, ó. P seno menos, e aí você vai ter que lembrar daquela aulinha de atrito, que força de atrito dinâmico é o μ dinâmico vezes a normal. Então, FAT dinâmico é μ dinâmico vezes normal. E isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem até aí? Legal? Quem sabe quanto vale a normal? Ah, eu não sei quanto vale a normal, mas eu sei que a normal é igual ao quê? Você deve estar falando aí peso, né? Negativo. No plano inclinado, a normal, dá uma olhadinha aqui, ó, ela não é igual ao peso. A normal, no plano inclinado, ela anula o P cosseno. Ah, então a normal no plano inclinado, ela tem o mesmo valor que o P cosseno. Logo, no lugar da normal, eu vou colocar o quê? P cosseno. Aqui do outro lado, ó. Vai acompanhando, ó. Vou repetir tudo, ó. P seno menos o μ, que a gente está procurando, vezes a normal, que é igual ao P cosseno. P cosseno. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá ficando fácil, né? O que eu vou fazer agora, pessoal? Lembra que o peso é igual a massa vezes a gravidade? Então, no lugar do peso aqui, ó, eu vou colocar mg. Olha que fácil, ó. Mg seno θ menos o μ que ele está pedindo, mais uma vez mg no lugar do peso, cosseno θ, igual a m vezes a. Dá uma olhadinha para tudo isso aí. Você está com vontade de fazer o quê? É, eu sei, eu também estou morrendo de vontade de cortar essa massa aqui, ó. Eu tenho massa em todos os termos, então eu posso cortar, né? Massa, massa, massa. Legal, a massa já sumiu. Vamos substituir agora? Vamos lá. O G ele deu, é 10. O seno de θ ele também deu, é 0,6. Menos o μ que ele pediu, vezes, mais uma vez, o G, que é 10, vezes o cosseno, que ele deu também é 0,8, igual à aceleração, que também foi dada. Quanto vale a aceleração? 2. Legal, tá ficando bem fácil, né? Porque 10 vezes 0,6 é 6. Menos, faz comigo, ó, 10 vezes 0,8, 8. μd, que é o coeficiente de atrito dinâmico, igual a 2. Muito bem. Vamos isolar o μd? Vamos lá. Vai ficar menos 8 μd igual a... Passa esse 6 lá para o outro lado. Lá para o segundo membro. Vai ficar 2 menos 6 que vem de cá. Que vai dar quanto? Menos 4. É lógico que aqui o μd vai ser igual a menos 4 dividido por menos 8, ou 4 dividido por 8, que é a mesma coisa que meio, né? 0,5. Legal? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, aponta a sua dúvida aí no nosso canal do YouTube, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Como eu falei, plano inclinado é uma coisa que cai muito, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.